A palavra que está no meu coração para esse dia está em Gênesis. Gênesis 12. Vamos ler só o verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha que reflexão formidável. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ok? Até aqui. Vamos ler só o verso 1, porque senão a gente vai trazer muitas aplicações e não se aprofunda em nada. Primeiro você entender que Abrão aqui está ouvindo a voz de Deus. O senhor sabe que eu falando Abrão, o Abraão é o mesmo personagem, né? Aqui ele é chamado ainda como Abrão, mas depois o nome dele vai se chamar Abraão. Deus vira para Abraão e diz: sai da terra da tua parentela e vai para a terra que eu te disser. Ele vai tomar uma atitude pela fé, e pela fé ele vai sair peregrinando, para que no meio do caminho Deus revelasse o local que Deus tinha para ele. É interessante quando logo o versículo diz: e disse o Senhor a Abrão. E disse o Senhor a Abrão. Essa aqui é a primeira coisa que você tem que ter na sua vida para qualquer atitude. Entender que a voz que você ouviu não foi a voz do homem. Entender que a voz que você ouviu foi a voz de Deus. E disse o Senhor a Abraão. É Deus falando com Abraão. Porque quando eu tenho convicção que é Deus falando comigo, as coisas vão dar certo. Quando eu tenho convicção que é Deus falando comigo, o caminho vai fluir. Quando eu tenho a convicção que é Deus falando comigo, as portas vão se abrir. Eu preciso ter essa expectativa de fé. Eu preciso crer da mesma forma que Abraão me estimulou a crer. Eu preciso ter fé, sabe? E agir pela fé. Porque a fé sem obra ela é morta. De nada adianta dizer que eu creio se eu não tenho atitude para mostrar que eu creio. E disse o Senhor a Abraão: sai da terra da tua parentela. Quando você tem convicção que é Deus que está falando, você precisa tomar atitude imediatamente. Porque tem algo que Deus já revelou no meio do caminho. Tem algo que Deus já preparou no meio do caminho. Que Ele pode não ter dito para você, mas já foi preparado por Ele. Sai da terra da tua parentela. É interessante que Deus quer mover algo sobre a vida de Abraão, mas o ambiente que está, ele não pode viver a promessa. Sai da terra da sua parentela. Por quê? Porque o local que ele está não é propício para ele viver aquilo que Deus tem preparado para a vida dele. Então ele vai ter que sair. Sair do meio dos parentes, sair do meio de pessoas que Deus não quer que ele fique. Nem sempre é tão fácil tomar essa decisão, sabe? Quando os parentes, quando os amigos não são pessoas tão queridas, não são pessoas tão importantes, não é um relacionamento tão fervoroso, às vezes é fácil. Quando o parente é muito problemático, é fácil sair da parentela, mas quando Deus quer que você tome uma decisão radical, pega as tuas coisas, sai do teu estado, vai para outra cidade. Você não vai ter pai perto, você não vai ter mãe perto, você não vai ter ninguém perto. Mas se Deus te deu a direção, vai. Só vai. E deixa Deus cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Porque se Abraão ficasse no lugar onde ele estava, ele não viveria o propósito de Deus. Por isso que a primeira direção de Deus é: sai do meio da tua parentela. Não é só sai, deixa os parentes. Por quê? Porque eu tenho um novo tempo para você. Sai desse meio, que eu tenho algo com você. E às vezes tipos de relacionamento podem estar tentando impedir de você viver esse propósito. Às vezes os seus relacionamentos estão tentando atrapalhar o que Deus quer fazer. Às vezes um amigo, uma namorada, um colega, alguém que faz parte do teu convívio, que Deus quer que você saia desse meio para que você viva um propósito. Às vezes é o próprio Deus que está esfriando o coração, sabe? Está fechando o coração de algumas pessoas e está fechando o teu coração
porque Ele já está preparando o tempo de tirar você do meio da sua parentela. Deus faz isso. Deus tem esse poder, sabe? Às vezes de esfriar a gente para que a promessa dele se cumpra sobre a nossa vida. Sai da parentela e vai para a terra que eu te disser. Ou seja, Abraão não sabe para onde ele vai, mas ele tem fé que no meio do caminho Deus vai revelar. A gente precisa andar dessa forma, com fé. Tomar atitude porque Deus mandou tomar. E no meio do caminho, Deus vai revelando o lugar, o ambiente, o propósito. Mas a gente precisa ter a primeira atitude para sair da inércia. Ter o posicionamento para sair do local onde está. Para que a gente viva aquilo que Deus já tem preparado para nós. Senhor, nós te glorificamos, porque o Senhor é bom. Nós te glorificamos, porque o Senhor é um Deus que cumpre promessas. Nós te glorificamos, porque o Senhor é um Deus zeloso. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus que cumpre aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor muitas das vezes nos desafia na fé, para que a gente não ande pela lógica, mas ande pelo Espírito. Por isso ajude essa pessoa a caminhar pela fé, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a ti. Abençoa a casa dela, a família dela, fortaleça os pés e a fé dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que bom ter você aqui mais uma vez no Monte Paz, e você que ama essa palavra e foi tremendamente impactado pela palavra do Senhor, e que bom que você ficou até o final desse vídeo aqui, né? Compartilha essa mensagem com um amigo, compartilha com um colega, com um primo, com um parente, manda para geral, para que mais pessoas ouçam a voz de Deus. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida. Mãe de Paz tem me abençoado muito, só Deus sabe o quanto essas palavras têm me impactado, e eu quero contribuir com o seu ministério. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo e realizando aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Carrega essa palavra na sua alma, carrega essa palavra no seu espírito, que às vezes é necessário você sair de alguns lugares para que a promessa se cumpra sobre a sua vida. Às vezes é Deus que está fechando o teu coração, está tirando pessoas do teu caminho, para que você viva o propósito dele. Às vezes é o próprio Senhor que está falando ao teu espírito: sai desse meio, abandona, vai para outro lugar. Por quê? Porque eu tenho um propósito sobre você. E não tenha medo de saber como é que vai ser. O que vai acontecer quando eu chegar na outra cidade, quando eu chegar na outra casa. O que vai acontecer é que o nome do Senhor vai ser glorificado mais uma vez, porque Deus vai abrir caminhos e vai abençoar a sua vida. Quando você deseja caminhar no caminho da obediência ao Senhor, Deus se responsabiliza em te sustentar. Então fica firme e faça aquilo que Deus te mandou. Até amanhã.